Deficiência é Moçambique. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu programa de eleição, programa de Deficiência em Moçambique. Está na companhia de Abdurrahman Ibrahim. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Nesta edição vamos à terra dos Mataca, mais concretamente à cidade de Lixinga, em Niassa, onde vamos conversar com o rapista com deficiência físico-motora, ativista social para a área da deficiência e delegado do FAMOD no Niassa. Chama-se Severino Dixon. A vossa especial atenção à entrevista. Deficiência é Moçambique. Liga-se no Mike. Vão me ouvir hoje. Quem é Severino Dixon? Severino Dixon é um jovem da província do Niassa, nasce no distrito de Quamba, vive na cidade de Lixinga, é um jovem batalhador, é uma pessoa com deficiência. E falar da deficiência, ele é o delegado provincial da Ajudemo, delegação do Niassa, presidente da Assembleia Geral da Ajudemo a nível do país, vice-delegado do FAMOD na província do Niassa. E é secretário provincial da Associação dos Músicos, delegação do Niassa. E como é que adquiriu a deficiência? Pode contar um pouco? Eu adquiro a deficiência aos 4 anos, por via de doença, isto é a poliomielite, famoso polio. Acredito eu, naquela altura, lá nas zonas, as pessoas falam de informação e com a falta de acessos sanitários, neste caso, não é? A saúde ou o posto de saúde, então acabaram pensando que era uma doença normal e que talvez por via tradicional havia de passar, mas não foi isso. É quando aos 4 anos de fato começam a ver que o filho estava tendo estes e aqueles problemas. E aos 2 anos também acabei perdendo os meus pais. É só imaginar, aos 2 anos perco os meus pais, aos 4 anos adquiro a deficiência e aí é só imaginar uma pessoa com deficiência órfã de pais, o que significa isso. Mas tive uma família muito carinhosa, uma família que acompanhou ao Dick Niggas, a sua infância até então. Nessa altura vivia com a minha avó, posso dizer a minha falecida avó. Ela me incentivava, me acarinhou. Em 1984 é quando sou solicitado com meu irmão, que eu considero como um pai. Saio de Quamba para a cidade de Lixinga, que é a capital da província do Niassa. Chegados lá, em 85, começo a ingressar-me já no ensino primário, isso na Escola Heróis Moçambicanos, na cidade de Lixinga. Fiz a primeira classe, segunda, terceira e, bom, o meu irmão, neste caso que era o pai, que era responsável de tudo quanto o Dick Niggas era, é quando ele teve alguns problemas no seu serviço. E ali também tive problemas sérios, que aquilo não me levou para que eu de fato continuasse com o ensino naquela escola primária dos Heróis Moçambicanos da cidade de Lixinga. É quando pude pedir transferência, porque já não tive aquelas condições, era um pouco distante de onde eu morava. Acabei pedindo transferência já para uma escola primária
de Sanjala. E lá onde pude fazer a 4ª, a 5ª classe. Da escola de Sanjala fui fazer o ensino pré-primário, digamos assim, né? De 6ª a 7ª, numa escola, digamos, aquilo era EP2, que é a escola EP2 Eduardo Chivamo Mondelani. Daí é quando termino a 7ª, passo para a 8ª classe. A 8ª classe, por causa da escola secundária geral Paulo Samuel Kankomba, é muito distante do bairro onde eu vivo. Foi necessário eu interagir com a educação. Havia um gabinete onde trabalhava uma irmã que atendia esse setor às pessoas vulneráveis, às pessoas que não tinham condições de poder pagar o seu ensino. Fui ter com ela e, de fato, falei que eu era uma pessoa órfã e, como vê, sou uma pessoa com deficiência, mas gostava de continuar com meus estudos na Escola Secundária Geral Paulo Samuel Kankomba. Então, tramitaram alguns processos, eu também fui junto do bairro pedir alguns documentos, juntaram e fui matricular nessa escola e acabei me engrenando no lar dos estudantes daquela escola de Kankomba. Então, desde lá, comecei a viver. É só imaginar, naqueles anos 94, se a memória não me trai, 94, viver nos lares também não era das melhores, por causa do tempo em si. Era normal você ficar 1 mês, 2 meses sem refeições condignas. É daí que eu, desde criança, gostei de ouvir a música e a música fez parte da minha infância. Então, nessa altura, eu fazia algumas fantasias, imitava músicas de SSP, Black Company, músicas do hip hop neste caso. Mas quando... Desculpa, antes de chegarmos à parte de música, sim. gostaria de, quando estive no período escolar, no ensino primário, contas um pouco, queremos saber se nas aulas de educação física, como é que era tratado, como os professores te avaliavam. Contas um pouco, falas um pouco nas aulas de educação física, como é que era, participava, como é que participava, tudo mais, e como é que os professores te avaliavam nessas aulas de educação física. Fala um pouco dessa. Bem, nas aulas de educação física e naquele tempo, a educação física não tinha uma nota, uma relevância tão assim. Aquilo estava no campo de bom, ou participava, tudo mais. Mas no momento da educação física, os professores me dispensavam, eu apenas sentava a assistir aos outros. E em algum momento eu, reconhecendo que na minha infância, lá no bairro, jogava futebol, e desde fui um brincalhão. Então, naquele momento, eu ser deixado só assistir, eu sentia-me isolado, por que não talvez dizer discriminado. Porque o que eu acho seria talvez um motivo de fazer pergunta, né? Procurar saber daquela educação física ou das várias atividades que havia de se fazer a prática durante a educação física, se eu tinha conhecimento de uma outra atividade, para eu fazer parte, mostrar, né, à sociedade que afinal, apesar de que eu sou uma pessoa com deficiência, mas sou capaz de fazer este e aquele tipo de educação física, fazer flexões. Pessoa com deficiência não pode fazer flexões? Pode, entre outros, né? Esse é apenas um exemplo. Mas prontos, vinha me habituando e nessa altura eu achava normal. Bom, mas eu sentia que, por que dessa diferenciação? E aquilo para mim sentia como aquilo que nós digamos que discriminação positiva. Eles tinham aquele lado de que não podemos fazer isto por causa disso. Então, prontos,
Eu vinha fazendo isso até chegar a essa altura que eu já estava a viver lá. E foi assim, no tempo de aulas de educação física. E como delegado de Ajudemo a nível da província de Niassa, essa situação de educação física ainda é notável que as crianças com deficiência físico-motora, assim como visual, são excluídas das aulas. Como é que tu olhas a nível da província em termos de educação física para essas crianças? Bom, de fato é um ciclo vicioso, né, digamos assim. Toda criança com essa incapacidade não tem participado na educação física. E, bom, nós outros, com uma visão, não temos feito pressão, não é? De que deviam fazer isto e aquilo, porque reconhecemos que não havendo essas condições é complicado dizermos que não, devem fazer esta e aquela educação física disto, porque nós, aquilo que é o desporto para a pessoa com deficiência, tem lá as classes, e essas classes refletem a cada pessoa com deficiência e o tipo de deficiência e que tipo de atividade pode fazer durante o exercício de educação física. Então, temos assistido isso, deixamos que, prontos a fazer o quê? Quando chegar o momento que talvez o governo adote em todos os níveis professores com educação física e reconhecer esses níveis de classe que pessoa com deficiência daquele tipo tende a ser considerado, ou o tipo de educação física que deve fazer é este e aquele. Talvez nessa altura aí já poderemos já influenciar o governo para poder de fato trazer esta componente aí da inclusão. Exato. E falando da música, como é que começas a gostar da música e por que escolheu o rap? Bom, e como eu vinha dizendo que eu gostei da música, como vinha dizendo, e gostei do rap na altura. Ouvíamos muito rap americano, dos palopes, moçambicano. Então, eu sempre escutava SSP, Black Company, Bossa C, entre outros. Então, isso começou a cativar aquilo que era o meu pensamento e com aquilo que eu vivia no meu dia a dia. Algumas pessoas não olhar a pessoa com deficiência como uma pessoa capaz, como um ser humano, com os mesmos direitos, e isso acabava chateando a mim mesmo. Quando vi que não, devia fazer o quê? Trazer e me engrenar no hip hop, porque o hip hop, todos nós sabemos que a sua essência é intervenção social, criticar o que não está bom, elogiar o que está bom, entre outros fatores. Então quando eu vi que não, eu tendo esta deficiência e tenho esta arte, devia fazer o meu contributo fazendo músicas educativas, músicas com uma informação, como dizia, de advocação, depois motivacional. Então estes foram aspectos que eu sempre sonhei um dia ser. E quando então vivia no lar, como eu vinha dizendo, por causa dos momentos críticos, ficava-se ali muito tempo sem refeições e tudo mais. Até algumas outras pessoas, outros estudantes, acabaram abandonando, voltando para as suas proveniências. Mas, bom, eu persisti e continuei. Mas reconhecendo que eu tinha esse talento. E quando começo a fazer shows fantasiando o grande músico, digamos, sul-africano, né? O Pen Pen. Então eu já fazia shows de Pen Pen e eu angariava fundos para custear os meus estudos, entre outros aspectos que tinha a ver com o Dick Niggas. E eu fiz aquilo desde 94 até 2000. Então, até 97 tivemos um concurso onde fui apurado em primeiro lugar, eu fantasiando o Pen Pen. Já participei em vários shows na província de Nampula, vários distritos da província do Niassa. Então, eu acredito que quem poderá acompanhar esta entrevista na província do Niassa ou que estão fora, mas daquela época, vão ter que de fato lembrar e dizer que sim senhor, o Dick Nigga de fato não começou ontem. Então quando eu termino o nível médio,
quando eu voltei a casa, que é neste caso no bairro de Sanjala, e lá eu promovia alguns eventos com aquele intuito de angariação de fundos para ver o que eu devia fazer, e para aceder a um emprego não estava fácil. É só imaginar, a pessoa com deficiência em algum momento é julgado pela deficiência, então isso fez com que eu ficasse muito tempo sem acesso ao emprego, e isso retrocedeu a minha vida, fez com que muita coisa eu perdesse, mas enquanto eu tinha talento para o tal. Vários concursos que eu participei, sempre fui apurado, mas depois de uma entrevista viam que afinal de Knigas é uma pessoa com deficiência. Na lista final me excluíam, assim bem sucessivamente. Mas infelizmente 2013 concorri para uma instituição que eu aqui não posso precisar. Lá também ocupei em terceiro lugar. Infelizmente fui até a entrevista onde eu pude ter o reconhecimento com a pessoa que estava a me entrevistar. Dizia que não, estás de parabéns, terias 20, mas eu vou tirar 2 valores, ficas com 18. E fiquei satisfeito com aquilo, que afinal de contas a questão aqui é dar oportunidade à pessoa com deficiência para mostrar o que ele é capaz. Mas quando saiu também a lista final, me tiraram do terceiro para o 6º lugar, é só imaginar. Me pergunto, fiz questões. Então, pelo dia, encontro-me com o presidente do júri, levou-me ao gabinete dele, fui lá, disse, olha, você vem aqui na instituição fazer barulho, reivindicar, você fez bem a prova escrita. Eu dizia, chefe, eu não vim aqui reclamar sobre a prova escrita, se recordar. Eu fui o primeiro a fazer a entrega da prova. E depois o senhor disse o quê? Que devia eu ficar sentado esperando os outros porque estavam lá. Mas eu fiquei em terceiro lugar, não vi aqui exigir isso, porque estava ciente que o concurso público tem validade de 3 anos. Então, eu estando em terceiro lugar, eu acredito que não podia passar 3 anos sem ser solicitado. Então, aqui não vim para reclamar isso, só vim para reclamar por que do terceiro para o 6º lugar. Ele abre a gaveta, pegou todo o DC das provas. Afinal de contas, a máxima nota daquele concurso era do Knigas. Eu não deixei aquilo assim, tinha de marcar um encontro com a instituição, na altura o diretor não estava, e eu quis ter um encontro com os técnicos para perceber o que terá acontecido. Infelizmente não houve colaboração e acabei recordando mais outras instâncias, neste caso que foi Sua Excelência o Governador da província do Niassa. Na altura quem? Na altura era o Malizane. Então, prontos, acompanhou a minha história, ele ficou comovido com aquilo, tinha de ligar para o diretor da instituição, veio, de fato acompanhou toda a história minha, ele pediu a Excelência o Governador e pronto, ele disse, olha, o jovem é este que você tem que pedir, se dá para poderem de fato passarem para amanhã ou vão resolver ainda hoje. Então pronto, eu disse, bom, Excelência, de fato o que está a dizer o diretor, tudo que aconteceu aqui ou tudo que estou a falar, ele não conviveu, estava fora da província, só posso dar mais essa oportunidade ou essa chance, que de fato amanhã podemos voltar a nos encontrar junto dos técnicos que eles acompanharam toda a minha história. O dia seguinte, de fato, fui até a direção, fomos, falamos acerca daquele assunto e prontos. Perguntou aos técnicos, acabaram afirmando que é verdade. Até um deles já acabava dizendo que não. Por que ele então foi marcou audiência com Sua Excelência o Governador, ele não podia ir lá. Então o próprio diretor disse, enquanto você não estar satisfeito a este meu nível, eu não dar uma satisfação contigo, qual é a instância da província que você deve recorrer? Acabou dizendo que de fato deve ser o governador. Então, quando ele disse, não, ele também não fez nada.
Porque quando ele quis marcar audiência para interagir convosco, perceber o que terá acontecido, vocês não lhe abriram as portas. Então não tinha como. Agora, como que ficamos? É quando eu disse, senhor diretor, para mostrar à sociedade a nível do país que as pessoas com deficiência passam mal enquanto também são inteligentes, eu quero o meu lugar de direito, que é em primeiro lugar. Ou então pode-se anular este concurso. E prontos, eu falava aquilo para só mostrar os técnicos, que eles foram tão maus no entendimento da minha pessoa. E feito aquilo, é quando eu disse, bom, sou diretor, eu quero aqui dizer que pode ficar tranquilo, deixa passar as coisas. A única coisa que eu quero é que eu tenha o lugar de trabalhar. Aconteceu isso sim, vamos deixar. E eu tenho de saudar da maneira como o diretor resolveu, como que geriu este conflito. Então, para mim o que me importa é só apenas o quê? Eu ser solicitado para que eu comece com as minhas funções nessa direção. Quando ele disse, seja bem-vindo, a partir de hoje você é nosso colega. E pediu aos técnicos para que eles pudessem tramitar toda a documentação para o mês seguinte eu fosse solicitado. E dito e feito, o mês seguinte é quando me solicitaram e comecei a trabalhar já naquela direção. Qual a direção? Em que ano começa a trabalhar? Em 2013. Eu começo a trabalhar em 2013 e... Direção? Não posso precisar. A direção não posso precisar. Então, é quando no mesmo ano, aquele que era presidente do júri é já o chefe dos recursos humanos. Já quis trazer já ver, né? E também quero aqui mandar um coração à minha família, a felicidade da Glória Patrícia Ngalambe, um coração, amor, eu te amo, e aos meus filhos, o Kelly, Salvador, Milagre e a minha mãezinha, que é a rainha, porque eu, como vinha dizendo, perdi a minha mãe aos 2 anos, então essa mãezinha, é por isso que eu dei o nome de mãezinha, mas o nome oficial é Marisa, mas eu trato ela como uma mãezinha porque não cresci com esse carinho de uma mãe, então queria mesmo, de fato, mandar um forte abraço a essa família e em particular a família Dixon, que é a minha família, a família inglês e a toda a gente, mas toda a gente deste país, em particular a população da província do Niassa. Aí vai um forte abraço e todos vamos estar a lutar contra a discriminação. Ouçam essa dor, ouçam essa dor. É incomparável a dor que sinto, que é partilhado do Ruvuma, Maputo, do Zumba, o Índico. Para todos fazedores da música, teatro e dança, até os DJs, pintores, rala, de Big Niggas, o pai do hip hop da casa. O que lamento, tirei o Niassa do anonimato, mesmo assim não sou valorizado. Artistas gritam comigo, queremos a valorização. Quem conhece a minha história concorda comigo. Aconselho aos outros músicos a não cantar sem taco e contratos. O contrato não deve ser verbal, mas sim escrito. Até hoje não reconheço o meu nível artístico. Me obriga a cantar sem taco, o que eu faço? Quando nem cantar a mahala, dizem que não sou patriota. Quem disse onde está escrito que cantar de bordo é ser patriota? Não dá mesmo continuar a cantar a mahala. Artistas gritam comigo, queremos a valorização. Ouçam essa dor, ouçam essa dor. Isso acontece neste país, onde os organizadores valorizam os vientes, até quando cantarei com a massa que sobra. Isso me dói, a dor que sinto é imensa. Os ventos são suportados, ida e volta de boa, alojamento, alimentação não sou, assim não contrato. Deficiência. Em Moçambique. Muito obrigado, Dick Niggas, como é carinhosamente chamado na arena do rap, que
que teve aqui conversa sobre a sua juventude e não só, e as suas músicas ajudam a sociedade moçambicana a mudar de comportamento, respeitando os direitos das pessoas com deficiência, junto pela inclusão social da pessoa com deficiência. O estimado ouvinte pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para tal, escreva Deficiência em Moçambique. Faça a subscrição e ajuda-nos a crescer. Esteve na vossa companhia Abdurrahmane Ibrahim. Obrigado pela audiência. Junto pela inclusão social da pessoa com deficiência, e até a próxima edição. Deficiência em Moçambique.